Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e hoje vamos fazer mais uma colagem juntos. Então pega aí seus materiais e vem comigo. Lembrando que o Art Journal é um excelente hobby, né? Pra gente se distrair, dar uma relaxada e principalmente exercitar a nossa criatividade. Então, se você ainda não começou a fazer, mas tem interesse, que tal você começar a se arriscar um pouquinho e tentar, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo juntos. Para essa colagem de hoje, eu vou usar o clube da Kimo, Vale da Lua. Eu achei muito bonito esse clube e ainda não tinha feito uma colagem maior, né? Ele vem muitos materiais. Eu fiz no unbox, né, uma colagem com vocês, só que é uma colagem um pouco menor, mas como ele vem muitos materiais, então a gente tem que usar bastante também. Já fiz também decoração no planner e como vocês podem ver, ainda tem bastante material aí pra gente utilizar. Na minha opinião, foi um dos clubes mais bonitos, né, porque tem muitas coisas que eu adoro. A lua é a cor azul, então pra mim fica sendo uma das minhas favoritas, com certeza. E quando a gente se depara assim com muitos materiais, né, é normal a gente ficar meio confusa, né, como começar, quais selecionar. Eu sempre começo dando uma olhada bem geral assim no kit todo, né, dou uma folheadinha no bloquinho, por exemplo, tem as cartelas também. Eu passo assim bem por cima, vou mexendo para ver qual que eu simpatizo mais naquele momento, né, qual que tá mais no clima ali para mim fazer aquela colagem. Aí eu sempre começo selecionando um papel que eu quero utilizar, que eu sempre gosto de colocar no fundo, né, um papel. Esse daí é o papel bandeja, eu achei ele muito bonito e quis utilizar na minha colagem, né? Então, eu vou selecionar aí alguns recortes dele, bem despretensioso assim mesmo, com a mão. Vou fazendo esse recorte na diagonal. Vocês sabem que eu adoro colocar nas minhas colagens, né, nos cantinhos assim do caderno. Mas eu também não quero pegar uma grande parte dele assim para não cobrir muito o meu fundo, né? Como eu quero utilizar bastante elementos aí, fazer jus ao clube, né? Colocar várias coisinhas que eu achei muito legal. Então, eu não quero colocar uma parte muito grande do papel para também ficar em evidência os outros elementos que eu vou utilizar nessa colagem. Eu acho que os papéis bandeja da Kimo, assim, são excelentes. A qualidade do material também. E os elementos que vêm, né? Ultimamente eles têm colocado assim com padronagem, que eu acho que ajuda bastante pra gente fazer as colagens. Como vocês podem ver aí, eu tirei só um pedacinho e ainda sobrou bastante, né? Que dá pra fazer diversas outras colagens ainda. Então, se você também fica inseguro na hora de começar as suas colagens, começa selecionando um papel, um elemento que você quer utilizar naquela colagem e a partir daí você vai selecionando os outros elementos, né? Não se preocupe em colocar tudo junto, né? Já selecionar todos os elementos que você quer utilizar. Eu acho que é mais interessante a gente ir aos pouquinhos. Tô tirando com a mão mesmo esse pedacinho aí que tem em branco, né? Eu vou tirando, picotando ele bem devagarinho. É bem mais difícil a gente tirar um tamanho pequeno do que fazer um recorte bem grande com a mão, né? Mas dá para tirar tranquilamente. É só a gente ir com paciência, fazendo o recorte bem picadinho assim, que vai conseguir tirar o tamanho que a gente precisa. Por essa folha tá até um pouco grandinha, né? Eu poderia fazer a colagem com a fita adesiva, né, dupla face. Eu até gosto também de utilizar ela, só que quando tem as formas mais irregulares, né, como as bordinhas que estão recortadas aí com a mão, eu gosto de usar a cola bastão, porque eu consigo pegar bem nas laterais, e se eu usar só a fita no centro, com o tempo, né, a gente vai manuseando o caderno, essas bordinhas acabam levantando. Por isso que eu gosto sempre de utilizar a cola bastão nesses papéis que eu faço o recorte assim e fica bem desproporcional, né? Que eu sempre dou uma boa reforçadinha nos cantinhos e no centro eu coloco bem menos assim, não ponho tanta como nas bordinhas. Me conta aí também se você adquiriu esse clube, se você gostou, se você já fez muitas colagens aí, que eu adoro saber. O Art Journal é legal porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Então, quando a gente fica muito tempo sem fazer, você volta assim, dá uma... Fica meio perdidinho, né? Mas depois você pega o jeito e vai achando a melhor forma para você, assim você vai se adaptando e fica muito mais fácil. Então, se joga aí e começa a fazer as suas colagens.
Um adesivo que eu queria muito utilizar também é esse daí, que ele é bem maiorzinho, né? E tem uma janela mostrando a lua de fundo. Eu achei ele muito bonito, acho que foi um dos meus preferidos, assim. Como vocês vão acompanhar aí nessa colagem, vocês vão ver que eu vou selecionando aos poucos os materiais. E naquela passadinha que eu dou, eu sempre fico de olho em um ou outro e pensando qual que eu quero utilizar. Então, também quando eu vi esse sofá e eu pensei bem em utilizar ele, eu achei ele muito bonito, né? É como se fosse uma poltrona, na verdade, né? Com todo estampadinho, assim, de lua, de estrela. Eu achei ele bem bonitinho também. E ele também ia ficar legal, né? Nessa colagem, porque eu tenho um tamanho bem legal. Esses que tem muito detalhe, né? Igual no abajur, os pezinhos, é legal a gente tirar com mais cuidado para não correr o risco de rasgar e danificar o nosso material, né? Quando eu ia colar ele no meu caderno, eu pensei em colocar algum de baixo, né, para fazer uma base assim, algum mais coloridinho. Então eu lembrei que a Kimo sempre coloca também umas fake tapes assim menores, né? Então eu resolvi procurar ali e encontrei essa daí, que ela tem um fundo mais azul também e os recortes nas laterais assim, eu achei bem bonitinho. Então eu resolvi colocar de base aí para colocar a minha poltrona por cima. Acho que fica legal, né? Porque dá um destaque maior também nos elementos, assim. Fica mais destacado mesmo os cantinhos. Eu achei que ficou bem bonitinho. E essas mini fake tapes que vem no meio do bloquinho também, assim, eu adoro. Eu acho que são super úteis pra gente fazer base, colocar um ponto de cor, assim, e acrescentar na nossa colagem ou na decoração. Acho que fica muito legal também. Aí, como vocês estão vendo, eu tô pegando algumas cartelinhas pra ver qual que eu quero utilizar, fazendo um teste. E tem essa daí de fake tapes também. Eu achei bem bonito. E já selecionei essa daí que vem uma frase, né? Eu quis utilizar ela porque eu vi que o tamanho ia ficar perfeito ali, ia dar bem certinho. E como eu adoro colocar frases, então achei que seria uma ótima oportunidade. E esse daí também é um cartão que a Kimo sempre tá mandando também. E dessa edição não ficou por menos, né? Tá muito bonito. E ele eu vou fazer a colagem usando a fita dupla face aí. Aí eu acho que vale bem a pena, porque ele tem as bordinhas também bem certinhas, né? Então não tem problema. Eu sempre coloco um em cada ponta e um pedacinho pequeno no centro também. Ele é um pouquinho mais duro, né? Por ser um papel mais como se fosse um cardzinho. E eu acho que fica bem legal também usar a fita. Acaba dando um pouco de preguicinha, mas eu acho que materiais assim vale a pena. Porque a fita a gente sempre coloca, né? Dá uma reforçadinha e depois tem que tirar a superfície dela para fazer essa colagem aí. Faz tempo que eu não uso também esses cards, né? Na colagem, normalmente eu deixo eles, coloco no mural, vou fazendo outras coisas. Mas esse daí eu achei que tava bem bonitinho e eu quis aproveitar ele nessa colagem. Então, eu vou voltar também, dar mais uma olhadinha em outros elementos que possa vir assim na minha mente que eu quero utilizar. O bloquinho também eu acho excelente porque vem muitas personagens, né? Menininhas, menininhos. Então, a gente tem um aí para escolher para qualquer momento que a gente quiser. Então, eu quis colocar uma menininha aí também. Eu adoro colocar personagens nas minhas colagens. Acho que fica mais interessante assim. E vocês podem ver nesse bloquinho também, né? Na verdade, acho que todas as edições da Kimo sempre vêm os personagens e tem os de tamanhos diferentes, né? Tem uns maiores, uns menores. Então, acho que fica bem interessante pra gente fazer esse complemento aí. Eu gosto bastante também de colocar um em cada lado da folha, né? Então, tô procurando aí uma outra personagem pra colocar do outro lado. Aí, eu tava pensando em colocar como se fosse essa daí mesmo, né? Que tem várias loiras também, assim, parecidas, né? Então, eu quis colocar como se fosse uma de frente e uma de costa, né? Aí eu fiquei na dúvida, encontrei essa daí que ela é um pouquinho menor. E uma outra que eu também gostei bastante, que ela é um pouquinho maior, assim, tá com cabelo super bonito também. Então, eu tava na dúvida qual que eu queria colocar. Mas, normalmente eu faço isso, eu seleciono, coloco um pouquinho perto para ver qual que vai ficar mais agradável para mim, né? No meu gosto. Então, aí eu vou e faço a seleção aí da imagem que eu quero utilizar. Eu acho que quando a gente faz assim aos pouquinhos, vai selecionando os materiais, tentando colocar um ou outro, a gente até curte mais a colagem, né? Que usa o intuito dela mesmo, de a gente se distrair, relaxar um pouquinho e vai se exercitando a nossa criatividade, né? Então, não ser uma coisa muito robótica, assim, muito certinha, né?
Então, é legal pra gente curtir mais esse momento também. Você vai olhando com calma seus materiais e vai fazendo a seleção aí do que você quer utilizar. Adesivo é sempre muito prático, né? Então, já ajuda bastante. É só fazer a escolha que você quer e sair colando, né? Então, não tem muito certo nem errado e vai aproveitando o momento aí que você tem. Vocês sabem que a maioria das minhas colagens eu não costumo cobrir o fundo todo. Normalmente eu deixo sempre um espacinho assim de respiro do fundo, né? E esse daí também não vai ser diferente. Eu adoro também o fundo todo coberto, mas esse daí vai ficar algumas partes. A Kimo também sempre coloca alguma dessas manchinhas aí nos bloquinhos. Eu resolvi colocar ali de base para minha menininha também. Acho que essas manchinhas aí são muito bonitas. E essa daí, ela tava misturada, né, com azul e dourado. Então, achei que ia combinar bastante, assim. Fica um estilo mais aquareladinho, assim, mais esfumado. O que eu acho muito bonito. Vocês vão ver que eu vou, volto, olho diversas vezes, olho as cartelas. E o processo é sempre esse. Então, eu também nunca tenho certeza de quais os materiais que eu quero utilizar. Eu vou fazendo escolhas aí aleatórias, né? Eu acho que acredito que funcione assim também para vocês. Então, não tem aquela regrinha, você vai e já faz toda a escolha antes de fazer a colagem, né? Eu acho que fica muito sem graça, assim, né? Então, você acaba não curtindo muito. Aí, quando eu vi essa cartelinha aí também, que ela tem essas moldurinhas, eu queria muito colocar também uma na minha colagem. Só que ela, se você colocar em cima já de elementos bem coloridos ou estampados, não vai dar o realce que ela precisa, né? Porque ela é super bonitinha. É legal colocar diretamente no caderno, assim, ou com um fundo mais claro, sem muitos elementos, para ela se sobressair mesmo. Então, eu resolvi levantar a pontinha ali da janela e colocar ela por baixo, né? Então, ela ia ficar evidente, porque tá em cima da folha do caderno. E ainda dá pra ver todas as bordinhas. Acho que fica bem legal pra gente dar destaque pra algum elemento, ou fazer o contorninho de alguma imagem ali que a gente quer utilizar. As frases também não podem faltar. E eu adoro fazer essa composição aí, colocar um elemento para dar destaque maior para as frases. Como a frase está um pouquinho maior, eu gosto bastante de cortar um pedaço, separar ela, né, para fazer 2 camadas. Mas tem frases aí de vários tamanhos diferentes, né, estilos diferentes. Então, você também pode escolher aí do seu gosto. Eu gosto bastante quando fica assim, uma em cima da outra. Eu tô focando bastante desse lado da colagem, né, então eu vou tentar colocar agora alguns elementos do outro lado também, para acrescentar, né? Não ficar só o card. Então, gostei bastante também dessa corujinha aí, tá voando. Quis colocar ela ali na lateral, que achei que ia combinar bem também com o cenário ali do cartão. Achei que colocando mais elementos em volta, assim, ia ficar bonitinho. Dar um destaque maior para ele. E também não queria colocar muito no centro, né? Para ficar em evidência mesmo a paisagem que mostra ali no card, né? Essa cartelinha aí de corujinhas a gente tem que usar bastante, porque veio bastante corujinhas e tem uns tons diferentes umas das outras, assim, então tá uma mais bonita do que a outra. Dá para utilizar bastante sem dó também. Essas bolinhas aí também que tem um cenário, assim, que tem vários bichinhos ou pessoas caminhando, assim. Eu achei super bonito, então também quis colocar ali na minha colagem para cobrir um pouquinho aquele espaço que tava vago ali. E resolvi pegar mais uma outra frase, né? Então, peguei uma bem menorzinha e vou colocar ali embaixo também do meu cenário. Eu até pensei em colocar aí nessa parte de baixo, mas eu não queria que cobrisse aquele tonzinho ali da manchinha que tem mais dourado, que eu achei bem bonito. Então, resolvi colocar embaixo da janela mesmo. Aí, nessa parte, praticamente a minha colagem tá pronta, né? Então, eu já tava bem satisfeita com a colagem. Eu vou olhando para ver se tem algum elemento que eu quero acrescentar. Dou uma apertadinha ali nos adesivos para ver se eles ficaram bem coladinhos. E como vocês podem ver, ainda sobrou muito material. Eu acho que eu não usei nem 10% ainda do clube, apesar de eu já ter feito decoração com ele. Então, dá pra gente fazer ainda muito art journal aí. E com certeza é um clube que eu vou usar ele bastante, porque eu amei esse tema. Adorei as imagens, assim, as cores utilizadas. Então, tô mexendo aí. E do nada eu resolvi acrescentar mais outros elementos. Eu gosto bastante dessas bolinhas também. E eu vi que elas têm um tamanho menorzinho ali.
Aí eu tava com aquele espaço vago do caderno ainda, então eu resolvi colocá-las ali naquele espacinho. Acho que é bem legal também essas bolinhas, porque elas remetem, né, todas as cores da coleção. Então, dá um degradê assim bonito também. E dá um ponto um pouquinho diferente, né? Um espaço ali que tá vago, você coloca um detalhe ali que fica bem legal também. Acho que essas bolinhas assim também são um material que dá sempre um destaque muito bonito nas colagens. E a minha colagem foi essa. Me conta aí o que você achou. Não esquece de avaliar com um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!